Que nesse dia toda sorte de bênção de Deus seja sobre você. Estamos muito contentes com o que temos visto e ouvido nestes 21 dias de campanha por rompimento e vitória financeira. Muito obrigado a você que de longe e de perto tem acompanhado os nossos devocionais. Deus abençoe e te faça prosperar em nome de Cristo. Hoje temos a seguinte palavra: mudando de prisma. Você sabe que tudo na nossa vida é uma questão de prisma, de ponto de vista. De repente, o que para um é uma coisa, para outro, em um outro ponto de vista, em um outro prisma, é uma situação completamente diferente. Minha Bíblia está aberta em Marcos 6 e o verso 42 diz assim: todos os que comeram ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. A mudança de prisma é essencial para toda pessoa que deseja prosperar. Quem quer prosperar precisa aprender que um ponto de vista diferente, olhar as coisas não pelo olhar carnal humano, mas olhar para toda a situação pelo olhar de Cristo, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Para mudar de prisma, para mudar de ponto de vista, é necessário, número 1, reconhecer que em toda necessidade existe uma oportunidade. O nosso país está vivendo um momento muito difícil, recessão, crise, incerteza, insegurança. Mas você sabe que é nessa grande necessidade nacional que Deus está levantando homens e mulheres que vão tirar da necessidade uma oportunidade. Empreender em tempos de crise é fundamental para toda pessoa que deseja prosperar. Enxergar as coisas, as situações por um outro ponto de vista. Enquanto todo mundo está falando em dificuldade, comece a falar em oportunidade. Quem vai prosperar reconhece que em toda situação Deus tem um propósito. Em cada circunstância da nossa vida, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que você e eu sejamos mais do que vencedores. Para mudar de prisma, é necessário avaliar a situação e valorizar os seus recursos. Nessa passagem bíblica, nós percebemos que Jesus estava ali com uma grande multidão. Onde tem 5.000 homens, certamente tem no mínimo o dobro de mulheres, fora crianças. Então nós podemos imaginar uma multidão certamente de mais de 20.000 pessoas que estavam ali com Jesus. E no meio dessa grande multidão, todos estavam com fome, não havia o que comer. Os discípulos então dizem: mestre, vamos liberar as pessoas para procurarem as vilas aqui próximas, as cidadelas por aqui, procurarem algo para comer. Mas Jesus disse para eles: dai-lhes vós de comer. Um dos discípulos fala assim: mas nós não temos recursos suficientes. Talvez eu estou conversando agora com pessoas que avaliam a sua situação como uma situação crítica, porque você não tem recursos suficientes para atender a sua necessidade. Tem gente agora me ouvindo e me assistindo que tem dívidas, que tem uma série de compromissos financeiros e você, humanamente falando, não tem recursos. Os discípulos também disseram: ainda que nós tivéssemos 200 denários, não teríamos condições, nós não temos dinheiro, mas ainda que tivéssemos, não seria o suficiente para atender toda essa multidão faminta. Mas no meio desses discípulos, um outro se levanta e diz: olha, mas tem aqui um garoto, tem aqui um menino que trouxe 5 pães e 2 peixes. Valorize aquilo que Deus já tem colocado em suas mãos. Pode parecer pouco, sim, mas é tudo que Deus precisa para começar um grande milagre na sua vida. De repente, o que você tem aos seus olhos parece tão pequeno, mas eu quero te dizer,
Deus só precisa de uma pequena semente para fazer um grande milagre de multiplicação e colheita na sua vida. Dê a Deus algo para começar e Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Número 3. Para mudar de prisma, para mudar de ponto de vista e diante da crise, da dificuldade, mais do que nunca é preciso ser organizado. Minha dica para você, seja organizado. Jesus, na hora de abençoar os pães, de multiplicar os pães, de alimentar aquela multidão, ele manda que os discípulos organizassem as pessoas em grupos de 50 e de 100. Você sabe que no caos é impossível você enxergar qualquer saída, qualquer alternativa. No meio do caos, onde está tudo bagunçado, tudo organizado, você pode até ter recursos, mas você não sabe onde é que eles estão. Quem aqui nunca perdeu algo que você sabe que tem dentro de casa? Seja organizado. E quarto, seja grato por tudo e não desperdice nada. Jesus recebe os 5 pães e os 2 peixes daquele menino, levanta-os para o céu e agradece. Oh, querido, para prosperar em tempo de crise, para mudar de ponto de vista, para mudar o prisma da sua situação, seja grato ao Senhor. Seja grato até pelas pequenas coisas que Ele tem te concedido. Agradeça a Ele. Jesus levanta os pães e os peixes para o céu e Ele diz: Pai, muito obrigado. Ele já supriu para todas as suas necessidades. Um coração agradecido, ele chama a atenção de Deus. E depois, por último, não desperdice nada. Não é tempo de desperdiçar. Você sabe que às vezes algumas pessoas podem ter uma postura equivocada sobre a prosperidade. Quando começam a prosperar, na mesma medida com que prosperam, com que avançam, também muitos começam a desperdiçar, a esbanjar aquilo que Deus tem lhes dado. Essa não é a ideia de Deus. Jesus manda que a multidão se assentasse, os discípulos distribuem os pães e os peixes, um milagre de multiplicação acontece, mas depois que todos comem, todos ficam satisfeitos, Jesus manda recolher tudo aquilo que sobrou. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Seja grato pelo que Deus tem te dado, mas não jogue fora nada daquilo que Ele tem te concedido. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos na próxima oportunidade aqui na nossa campanha de 21 dias. Deus abençoe, graça e paz.